A luz dourada do fim da tarde pintava a rua com tons de mel quando Liana Cortez guiava seu cupê elétrico preto pelas alamedas silenciosas do condomínio Vale Sereno. O vento brincava com seus cabelos escuros, enquanto o tecido azul cobalto de seu vestido brilhava como água em movimento. Era um dos raros dias em que ela finalmente respirava sem pressa, sem reunião urgente, sem relatório internacional esperando na mesa. O motor do carro murmurava como se estivesse satisfeito com a tranquilidade da estrada. Liana não tinha compromissos importantes, apenas a abertura de uma mostra de arte moderna no centro, mas ela prolongava o caminho porque aquele momento de liberdade era um luxo precioso. Ela morava ali havia apenas 3 semanas e quase ninguém sabia quem ela realmente era. Os vizinhos enxergavam apenas uma mulher elegante, bem-sucedida, que provavelmente trabalhava com design, moda, tecnologia, algo sofisticado o bastante para justificar aquele carro caro. Mas eles não viam o resto, a fluência em 5 idiomas, a precisão com que observava cada detalhe ao redor e o treinamento tático que muitos soldados jamais dominariam. Enquanto avançava pela avenida ladeada por palmeiras altas, um clarão vermelho e azul cortou o retrovisor. Uma viatura, aproximando-se rápido. Muito rápido. Ótimo, murmurou, sentindo a calma dentro dela se reorganizar como peças de um mecanismo interno. Ela estava a exatos 45 km/h, o limite da via. Tinha sinalizado cada curva. Havia parado por completo na última esquina. A abordagem não fazia sentido. A sirene deu um único grito curto, um comando impaciente. Liana respirou fundo, fez um gesto suave com as mãos e encostou o carro. O sistema de vigilância interno, projetado por ela mesma, começou a gravar automaticamente de 6 ângulos. Nenhum movimento seria perdido. O policial que se aproximou era seu vizinho, Sargento Rick Haldane, um homem corpulento com o tipo de sorriso que nunca alcançava os olhos. Ela o reconheceu pela maneira desconfortável como ele a havia observado na primeira semana, analisando mais seu corpo do que seu rosto. Ele bateu a ponta dos dedos na janela como quem chama um animal. Liana abriu lentamente. Boa tarde, sargento. Sua voz era tranquila, quase educada demais. Algum problema? Haldane não respondeu de imediato. Suas pupilas percorreram o decote do vestido, o design do carro, o interior perfumado. Ele apoiou o cotovelo na porta e inclinou-se tanto que metade do corpo invadiu o espaço dela. Um carro desses, disse, arrastando as palavras. Meio deslocado por aqui, né? Dinheiro novo, imagino. Não era uma pergunta, era um julgamento. Liana manteve o olhar estável. Sargento, posso saber o motivo da abordagem? Ele deu um passo para trás. Soltou um risinho curto. Você ignorou a placa de pare lá atrás, na esquina de Lotus com Miraluna. Uma mentira descarada. O GPS do veículo havia registrado a parada com precisão milimétrica. Mas antes que ela pudesse responder, Haldane esticou o braço e abriu a porta sem permissão. Seu sorriso mudou de irritante para perigoso. Na outra mão, ele levantou um pequeno envelope plástico transparente. Dentro dele, um punhado de pó branco. Olha só o que encontrei debaixo do seu banco. Liana sentiu a tensão no ar se condensar como uma tempestade elétrica. Isso não é meu.
afirmou sem elevar a voz. Pois é, ele virou o pacote entre os dedos. Posse ilegal é coisa séria. Mas talvez... Inclinou-se mais uma vez, tão perto que ela sentiu o cheiro de café velho misturado com suor. Talvez a gente resolva isso de um jeito mais confortável. Meu apartamento é logo ali. Uma conversa privada, um acordo, e tudo isso desaparece. Ele disse isso acreditando estar no controle. Acreditando que ela era só mais uma mulher assustada, vulnerável, fácil de manipular. Haldane não fazia a menor ideia do tipo de inferno que acabara de provocar. Nem das forças silenciosas, calculadas e devastadoras que estavam prestes a desabar sobre ele. Parei por 3 segundos. Tenho certeza absoluta, sargento. A voz de Liana Cortez soava serena, quase glacial. Rick Haldane deu um riso curto, seco, sem qualquer vestígio de humor. É o que todo mundo diz. Ultimamente temos tido problemas nesta área. Pequenos furtos, algumas transações suspeitas, gente que não se encaixa. As palavras flutuaram entre eles como uma lâmina invisível, carregadas de provocação. Liana olhou calmamente para o relógio de pulso, ignorando a tensão. Preciso que saia do veículo, disse Haldane. Por quê? Replicou ela, mantendo o controle. Mas por dentro, uma chama fria começava a crescer. Liana conhecia aquele roteiro. Ele havia sido usado inúmeras vezes em relatórios de inteligência que ela estudara em missões pelo mundo. Era o prelúdio de um abuso de autoridade. Sinto cheiro de maconha vindo do carro, mentiu ele, exagerando o sorriso irônico. Tenho causa provável para revistá-lo. Agora, desça devagar. Cada detalhe dele foi registrado na mente de Liana. Número do distintivo, posição da mão sobre a arma, ângulo do sol, cada gesto que seria capturado pelas câmeras do carro. Resistir seria perigoso, ceder, calculado. Com um suspiro que parecia rendição, mas era meditação profunda, ela soltou o cinto de segurança. Um clique ecoou, quebrando o silêncio tenso da tarde dourada. O jogo estava em andamento. A seda do vestido roçava levemente o banco enquanto ela saía do carro, cada movimento medido, quase hipnótico. Haldane, brusco e impaciente, ordenou que ela ficasse na grama da calçada, onde poderia observá-la claramente. Ela cruzou os braços, a postura firme e desafiadora, e estudou o policial com paciência fria. Outros motoristas diminuíram a velocidade, lançando olhares curiosos. O Aston Martin preto, a mulher elegante e o policial autoritário formavam um espetáculo involuntário. Mãos onde eu possa vê-las, murmurou ele, começando a revista sem luvas, com um desdém deliberado. Não se tratava de buscar evidências, tratava-se de afirmar controle. Ele vasculhou o console, empurrou um estojo de óculos de marca e uma lata de balas para o lado, revirou o porta-luvas, documentos e registros do veículo, descartando-os no banco do passageiro. Cada gesto brusco e exagerado projetava autoridade e desprezo. Liana permaneceu imóvel, olhos escuros e atentos. Quando ele se inclinou pelo lado do passageiro, seu olhar fixo nela, Liana percebeu o instante certo. Observou a mão direita dele, fingiu distração. Então simulou um toque no assento. Por um instante, ele achou que nada mudaria. E então ele encontrou o que não estava lá antes. Um pequeno saco plástico transparente,
com um pó branco, apareceu entre seus dedos. Halden ergueu o objeto à luz, triunfante. "Olha só o que temos aqui." Sua voz ecoou para qualquer transeunte ouvir. Substância controlada, crime grave, pena pesada. Liana olhou diretamente nos olhos dele, fria e firme. Não havia medo, apenas cálculo. O sargento, acostumado a controlar pelo medo, sentiu pela primeira vez o desconforto surgir. Sua presença física não mais intimidava. A calma profunda dela, quase líquida, era inquietante. Ele havia planejado cada passo para colocá-la em apuros, mas quem havia caído na armadilha era ele mesmo. Com a cena montada e a vantagem discretamente consolidada, o policial Rick Halden avançou para seu ato final. O desprezo que antes marcava seu rosto havia sido substituído por algo mais insidioso, um ar de confiança predatória, como se estivesse oferecendo clemência a uma presa indefesa. "Escute", começou ele, abaixando a voz em um sussurro conspiratório. "Não quero destruir sua vida. Você é, bonita demais para se perder numa cela." Enquanto falava, seus olhos percorriam cada detalhe do vestido azul cobalto de Liana Cortez, que parecia deslizar pelo corpo como água sobre seda. Ele ergueu a pequena bolsa de pó que plantara, girando-a entre os dedos. Posse de substâncias ilegais é crime sério, pena pesada. Mas talvez... Inclinou-se mais perto, e o cheiro forte de café misturado ao suor de autoridade pairava entre eles. "Podemos encontrar uma solução mais conveniente. Apenas nós dois. Meu apartamento é logo ali. Um acordo particular, e tudo isso desaparece." A proposta flutuava no ar, espessa e repulsiva. Halden não era só um policial corrompido. Era um predador que usava seu distintivo como isca. Desde o início, tudo fora planejado. A abordagem, a revista, as drogas plantadas. Ele acreditava que a única escolha de Liana era a submissão ou a prisão. Ela permaneceu em silêncio, permitindo que cada palavra sua fosse registrada pelos microfones escondidos no carro. Observava cada nuance de arrogância no rosto dele, cada leve inclinação da cabeça, cada sorriso presunçoso. Ele estava convencido de que tinha vencido. "Então, vai escolher colaborar ou devo chamar reforços e algemá-la agora?" Provocou ele, um sorriso ampliando-se, confiante demais. Liana finalmente quebrou o silêncio. Sua voz, suave como seda, carregava um peso frio de autoridade absoluta. "Sargento, creio que vou optar por uma terceira alternativa." Ela desviou o olhar do rosto dele e apontou para a bolsa no banco do passageiro. "Minha identificação está dentro. Posso recuperá-la." Ele piscou, satisfeito com o que interpretou como concordância. "Sim, claro, mas faça com calma, sem movimentos bruscos." Com movimentos deliberados e elegantes, Liana retornou ao carro. Seus dedos deslizaram pela bolsa, encontrando não uma carteira de motorista, mas uma maleta rígida de couro para documentos. Voltou-se para ele, erguendo-a com firmeza. "A senhora pediu minha identificação, Sargento Halden", disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Ele a observou abrir a maleta, ainda sorrindo, esperando uma simples carteira. Mas dentro reluzia algo muito mais poderoso, uma credencial austera e oficial do governo federal. De um lado, uma fotografia séria de Liana. Do outro, gravado em letras douradas, o selo da Agência Central de Inteligência, com seu cargo, diretora de operações.
O sorriso arrogante de Haldane desapareceu instantaneamente. A cor de seu rosto se foi, deixando apenas um tom cinzento pálido. Seus olhos se fixaram no selo dourado, incapazes de processar a realidade. A mulher elegante de vermelho, que ele achava ser apenas mais uma vítima vulnerável, era, na verdade, um agente federal. O pânico se espalhou pelo corpo dele. Cada mentira, cada ato ilegal, cada palavra vil dos últimos 10 minutos passou como um relâmpago pela sua mente. Não como demonstração de poder, mas como crime contra uma autoridade federal. Sua boca abriu-se e fechou-se, mas nenhum som saiu. O pequeno saco com a substância, que ele acreditava ser seu trunfo, começou a tremer entre os dedos. Liana fechou a maleta com um estalo seco, ecoando como um tiro numa tarde tranquila. Então, Sargento Haldane, o que estava dizendo sobre um acordo particular? Sua voz era gélida, cortante. Ele permaneceu ali, imóvel na grama impecável. O mundo de corrupção que construíra, desmoronando silenciosamente ao seu redor. De predador arrogante, transformou-se em um homem apavorado, flagrado, impotente. O saco de drogas caiu de suas mãos trêmulas, testemunhando sua queda. Foi um engano, eu... Gaguejou, olhos arregalados, implorando silenciosamente por uma saída que não existia. Não houve nenhum mal-entendido, disse Liana cortês, sua voz cortando as desculpas patéticas de Haldane como lâminas invisíveis. Você mentiu sobre uma infração de trânsito, realizou uma busca ilegal com base em alegações falsas, plantou provas no meu veículo e tentou me extorquir, oferecendo favores em troca de eu não prosseguir com acusações graves. Ela enumerou cada crime com uma calma metódica, como se estivesse lendo um relatório pós-operação. Cada movimento dele, cada gesto, cada palavra estava registrado em áudio e vídeo de alta definição. Liana indicou vagamente o Aston Martin. E pela primeira vez, Haldane viu o carro não como um símbolo de status, mas como um cofre de provas sobre rodas. Instintivamente ele recuou, mão indo ao rádio, mas parou ao perceber que não havia ninguém para chamar. Não existia plano B. Ele acreditara que mirava um cordeiro, mas havia escolhido um leão como alvo. Retorne ao seu veículo, continuou Liana, a voz agora firme e autoritária. Conclua a parada no seu terminal e vá embora. Não vá para casa, não vá à delegacia, dirija até um local público e aguarde instruções. Qualquer tentativa de acessar arquivos ou se aproximar da sua residência será considerada obstrução de uma investigação federal. Haldane só conseguiu acenar, a garganta se mexendo sem emitir som. Cambaleou de volta para a viatura, desajeitado, sua bravata completamente esgotada. Subiu no carro, mexeu desajeitadamente no computador e instantes depois, o Aston Martin de Liana estava liberado. Ele partiu, pneus cantando levemente no asfalto, sem olhar para trás. Liana observou a viatura desaparecer, expressão sombria. A ameaça imediata fora neutralizada, mas a operação estava longe de terminar. Ela voltou ao seu carro, ainda quente sob o sol, e respirou fundo, canalizando a raiva gélida em foco absoluto. A primeira ligação foi para um número seguro e criptografado. Atendida imediatamente. Léo, disse ela, ative o protocolo Carmesim. Proteja todos os ativos, preserve cada dado dos últimos 20 minutos. Quero várias cópias redundantes no servidor central e uma protegida por firewall no seu sistema pessoal. Empacote para revisão probatória. Marque como Projeto Noite Andale. Entendido, Liana. Respondeu Léo Martinez, seu principal especialista técnico.
Um mago digital capaz de navegar pelos cantos mais obscuros do mundo virtual. Sem perguntas, sem hesitação. O protocolo Carmesim era reservado para incidentes de ameaça direta a agentes de campo em território nacional. O ativo está comprometido? Ela perguntou. Negativo. O equipamento funcionou perfeitamente. Mas precisamos de avaliação completa sobre Halden, distintivo 8722, Departamento de Polícia de Oakid. Arquivo preliminar em 1 hora. Liana desligou e ligou em seguida para Marcus Thorne, renomado advogado civil, um homem que combinava presença intimidadora e mente afiada, com acesso restrito a informações sensíveis. Marcus, é Isabella Vance, disse ela. Você receberá o pacote Projeto Noite Andale. Foi alvo de um ato criminoso por parte de uma autoridade local. Recebido, Isabella. Vou rever imediatamente, respondeu ele, voz profunda e firme. Liana finalmente se permitiu um instante de paz. Mãos firmes no volante, batimentos cardíacos quase normais. O predador havia sido repelido. A rede estava ativa, as provas seguras. Agora, a caçada verdadeira começaria. Horas depois, em um quarto escuro a quilômetros de distância, Léo Martinez estava cercado por monitores. Jovem, magro, intenso, dedos dançando no teclado com a precisão de um pianista de concerto. O arquivo do Aston Martin de Liana havia sido carregado e protegido. Ele montou a narrativa visual. 5 câmeras sincronizadas, cada ângulo capturando Halden em detalhes perfeitos. A câmera frontal registrou a parada. A traseira a saída de Halden da viatura. Câmeras nos espelhos laterais forneceram perfis exatos. E a câmera interna, disfarçada de sensor de alarme, foi a estrela. Registro completo da busca ilegal. Cada gesto, cada toque, cada mentira. Léo sorriu levemente, satisfeito. A evidência era irrefutável. O plano de Liana estava em andamento, e o predador que pensou ter o controle estava agora exposto de forma irremediável. No instante em que a mão de Miller deslizou para o bolso, Léo Martinez ampliou a imagem na tela com precisão cirúrgica. A resolução era tão alta que cada fibra do tecido das calças e a forma do pequeno saquinho branco eram perfeitamente visíveis antes mesmo de a mão dele alcançá-lo. Te peguei, murmurou Léo para si mesmo, os dedos pousando sobre o teclado com firmeza. O áudio recebeu igual atenção. O Aston Martin de Liana Cortez estava equipado com microfones de cancelamento de ruído de última geração, projetados para chamadas com mãos livres, mas a função secundária era vigilância. Capazes de captar até o sussurro mais baixo, eles registraram a voz de Miller com fidelidade cristalina. Sinto cheiro de maconha vindo do seu veículo. Uma mentira pura e simples, agora comprovada. Léo cruzou os dados com sensores ambientais do carro, detectando ausência completa de partículas de fumaça ou substâncias ilícitas. Uma testemunha digital imparcial. Ele sincronizou o áudio com o feed da câmera lateral, capturando a expressão no rosto de Miller, enquanto a ameaça se desenrolava. Cada gesto, cada sussurro viscoso, cada tom predatório ficou registrado. Era um arquivo perfeito para qualquer promotor. Quando Liana revelou suas credenciais, a câmera interna registrou a transformação completa, do ar arrogante de superioridade ao pavor absoluto.
suor escorrendo pela testa, pupilas dilatadas em puro terror. Cada detalhe do desmoronamento de Miller estava documentado. Léo reuniu tudo em um único arquivo criptografado, criando uma linha do tempo detalhada. 14:32:15, fabricada causa provável. 14:35:48, plantio do objeto estranho sob o assento do passageiro. 14:37:22, tentativa de extorsão de agente federal. Dados do GPS, sensores ambientais e feeds de vídeo foram integrados, criando um conjunto de provas não apenas condenatório, mas irrefutável tecnologicamente. Qualquer advogado competente poderia garantir uma condenação. Marcus Thorne, então, poderia levar Miller para uma detenção implacável. Em seguida, Léo começou sua investigação mais profunda. O histórico digital de Daniel Miller, distintivo 8722. Servidores da prefeitura, firewalls, terminais da viatura. Nada escapava. Ele não buscava registros oficiais, procurava os fantasmas digitais, os padrões ocultos. Logo, padrões emergiram. Mulheres jovens, especialmente negras, eram desproporcionalmente paradas por infrações mínimas em áreas isoladas. Nos registros oficiais, tudo estava limpo. Advertência emitida, motorista liberada. Mas Léo sabia que isso escondia a verdade. Ele percorreu os dados brutos da viatura, analisando paradas mais longas do que o registrado, placas liberadas com demora. Cada fio levava a uma tapeçaria de corrupção. As câmeras e sensores do carro de Liana haviam capturado o crime de um predador. Léo agora possuía as ferramentas para expor todo o ninho. Marcus Thorne assistiu ao arquivo em seu escritório à prova de som, horizonte da cidade ao fundo. Um homem imponente, presença controlada, rosto severo. No monitor 8K, o sorriso predatório de Miller era humilhantemente detalhado. Marcus não precisou do áudio, memorizara cada palavra, cada gesto. Ele entrelaçou os dedos, sua calma ensurdecedora preenchendo a sala. Anos de carreira haviam o preparado para este momento, cada detalhe registrado, cada mentira exposta. O predador havia se tornado presa, e agora Liana, Léo e Marcus tinham nas mãos as peças de um jogo que Miller jamais imaginou jogar contra si mesmo. Era uma batalha contra o gigante da injustiça sistêmica, um policial corrupto, uma instituição blindada pelo preconceito e pelo poder. Mas desta vez, a maré havia mudado. A qualidade das evidências era inédita, a precisão tecnológica irrefutável. E o alvo não era apenas um cidadão comum, mas uma agente federal do calibre de Isabella Vance. Eles são arrogantes demais, murmurou Marcus, o tom grave vibrando na sala. Acreditam que o distintivo os transforma em deuses, livres para julgar qualquer um que considerem inferior. Ao lado dele, Sarah, sua jovem assistente jurídica, anotava cada detalhe, olhos atentos, mente afiada. O vídeo é irrefutável, disse ela, sem levantar os olhos do bloco. Não há como dar um jeitinho nisso, isso destrói a carreira dele. Marcus manteve o olhar firme na tela, na imagem congelada de Miller. Rosto em pânico, suor escorrendo, medo absoluto. Não é apenas uma maçã podre, murmurou. Maçãs podres não aparecem do nada. Elas precisam de um barril deixado para apodrecer. Quero saber quem permitiu que este homem carregasse o distintivo por 10 anos. O interfone tocou. Senhor Thorne,
Léo Martínez na linha, sobre o projeto Noite Andal. Marcos assentiu e atendeu. A imagem de Léo surgiu em um monitor secundário, expressão intensa. Marcos, analisei a atividade de Miller nos últimos 5 anos. Léo começou mostrando dados detalhados. Padrão claro. Mulheres entre 20 e 40 anos dirigindo sozinhas. 80% são negras. Pretextos mínimos como Isabela enfrentou. Paradas que quase nunca poderiam ser contestadas. Ele seleciona suas vítimas, completou Marcos, voz baixa cortando o ar. Exatamente. Mas encontrei algo mais, continuou Léo. Acessei registros brutos do servidor da delegacia, arquivos internos, 7 denúncias formais contra Miller nos últimos 3 anos. 7, por assédio verbal, buscas ilegais, propostas de extorsão, tudo igualzinho ao que aconteceu com Isabela. Sara engasgou. 7? E ele ainda está na polícia? Exato, disse Marcos, olhos endurecidos. Quem lidou com essas denúncias? Léo digitou rapidamente e trouxe à tela a fotografia de um homem severo em uniforme. Capitão Robert Davis, superior direto de Miller e chefe do Conselho de Revisão Interna. Cada queixa que chegava era arquivada, descartada, anulada. O padrão estava claro. Miller não era apenas um policial corrupto, ele era um ativo protegido. Davis era a tampa do barril podre, mantendo toda a podridão contida. Conheço esse nome, disse Marcos, a boca carregada de amargor. Representante sindical durante a última negociação de contratos, linha dura, intransigente. Ele governa a delegacia como se fosse propriedade privada. Nenhum de seus subordinados jamais sofreu consequência real, acrescentou Léo. As denúncias eram sempre desmentidas, acusadoras desacreditadas. Marcos caminhou até a janela, olhando a cidade como um observador de seu próprio território. Cada luz, cada rua, cada carro parecia conter vítimas silenciosas de homens como Miller e de cúmplices como Davis. Ele se virou, olhos em chamas. Sara, ligue para nossos investigadores. Quero localizar todas as mulheres que registraram queixa contra Miller e Davis. Quero ouvir cada uma delas. Diga que desta vez será diferente. Léo, continue investigando Davis. Quero saber tudo. Contatos, dinheiro, segredos. Vamos expor todo o barril podre. A equipe iniciou o trabalho meticuloso. Construir confiança, reabrir feridas antigas, despertar coragem. Muitas mulheres haviam tentado denunciar antes e foram desacreditadas, rotuladas de histéricas ou desonestas. Mas agora, com provas irrefutáveis e o apoio de Marcos, Léo e Clara, a maré mudava. A primeira descoberta veio com Maria Rodrigues, estudante de enfermagem. 2 anos antes, Miller a havia parado por uma lanterna traseira supostamente quebrada, submetendo-a a uma humilhação prolongada em uma estrada deserta. A queixa foi arquivada sem investigação, deixando Maria com medo persistente da polícia. Quando Clara, investigadora experiente e ex-assistente social, a abordou, Maria hesitou. Por que desta vez seria diferente? Porque você não está sozinha, respondeu Clara com calma firme. E porque temos provas, métodos idênticos, testemunhas digitais e registros que não podem ser contestados. Não mostramos o vídeo ainda, mas cada detalhe do que Miller fez contra Isabela foi documentado com precisão. Maria respirou fundo, sentindo pela primeira vez uma fagulha de esperança. Desta vez, a justiça não seria apenas promessa, seria inevitável. A cada gole,
A raiva de Miller só crescia, misturada com um medo corrosivo que ele não conseguia afastar. A tela do celular brilhava em seu rosto. Mensagens, notificações vazias, o telefone que não trazia respostas, apenas o lembrete constante de que estava vulnerável. Ele havia passado anos manipulando outros, mas agora estava sozinho, cercado por um silêncio que esmagava. Sua mente girava, buscando uma saída, um fio de controle que pudesse agarrar. Pensou em recorrer a contatos antigos, manipular evidências, fazer ameaças veladas. Mas algo o deteve. Cada movimento dele estava registrado. Cada ação sua era rastreada por olhos invisíveis que não perdoavam erros. Ele estava acorrentado digitalmente, vulnerável a cada detalhe do passado que agora retornava como um bumerangue mortal. Do outro lado da cidade, Isabela monitorava tudo com uma precisão clínica. Cada passo de Miller era antecipado, cada tentativa de manipulação, cada olhar suspeito. A agente federal não apenas preparava a queda de um predador, ela arquitetava a destruição de uma rede inteira de corrupção, e Miller era apenas o primeiro a ser derrubado. Enquanto isso, Marcus Thorne revisava os testemunhos das mulheres. Cada relato era uma peça de um mosaico de abuso e impunidade. Kesha Johnson, a designer gráfica, a mãe solteira da lanchonete, Maria Rodrigues, todas agora faziam parte de um coro que não podia mais ser ignorado. Cada história, antes silenciada ou descartada, se transformava em prova irrefutável. Este sistema inteiro foi construído para protegê-lo, disse Marcos, olhando para Isabela. Mas agora ele será exposto. E Miller fez uma pausa, os dedos apertando a mesa. Será a primeira pedra a cair. Isabela não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. Uma fúria controlada, fria, como gelo que se aproxima silenciosamente, mas inevitavelmente destrói qualquer obstáculo. Ela sabia que o predador de antes jamais se recuperaria do choque que estava por vir. Na delegacia de Oakwood, a tensão era palpável. Davis, o capitão cúmplice, sentia que algo estava fora de lugar. Suas reuniões com Miller se tornaram silenciosas, carregadas de olhares que pesavam mais do que qualquer ordem verbal. Miller sentia o ar pesado cada vez que Davis passava ao lado dele, e a sensação de estar caçado só aumentava sua paranoia. Numa terça-feira à noite, enquanto o relógio marcava 22 horas, Miller se afundava no banco do bar, tentando enganar a própria mente. Cada gole de uísque era um esforço inútil para silenciar o pânico que crescia dentro dele. Ele olhou para o celular novamente, rolando mensagens vazias, imaginando o que os investigadores poderiam ter descoberto, sentindo que cada segundo que passava aproximava o inevitável. Ele estava isolado, cercado pela própria culpa, pela própria arrogância. A confiança que ele sempre teve no distintivo, no sistema, na proteção de Davis, desmoronava como um castelo de cartas. Agora, era apenas um homem acorrentado pelo medo, caçado pelo sistema que ele passou a vida inteira explorando. E lá fora, no frio da cidade, a rede de Isabela, Marcos e Léo se movia com precisão implacável. Cada testemunha, cada prova digital, cada arquivo financeiro era compilado, preparado para o momento em que o predador finalmente perceberia que não havia escapatória.
A queda não seria apenas pessoal, seria a exposição de décadas de corrupção e ninguém escaparia ileso. Miller tomou mais um gole de uísque, tremendo, e pela primeira vez percebeu: o mundo que ele controlava com medo e abuso de poder não existia mais. Ele estava sozinho, vulnerável, à mercê daqueles que jamais poderiam ser manipulados. E no silêncio do bar, o eco de sua impotência começou a ressoar como o prenúncio de um fim inevitável. O barulho da cidade à noite parecia distante para Isabela, enquanto ela revisava cada arquivo na tela do laptop. Cada depoimento, cada gravação de áudio e vídeo, cada registro financeiro se encaixava como peças de um mosaico macabro de corrupção e abuso. Ela respirava devagar, controlando a excitação silenciosa. Cada movimento de Miller agora estava registrado, cada passo em falso amplificado e preservado. Enquanto isso, Marcus Thorne chamava a equipe para organizar a estratégia final. A sala de conferências estava cheia de jovens advogados e investigadores experientes. As imagens de Miller tentando intimidar Kesha Johnson foram reproduzidas em silêncio nas telas. O tom desesperado e bêbado do policial reverberava na sala como uma acusação viva. "Escutem com atenção", disse Marcus, a voz firme, ecoando pela sala. "Este processo não é apenas sobre uma ou duas vítimas, é sobre todo um padrão sistemático de abuso, protegido por aqueles que deveriam nos proteger." O capitão Davis, o departamento de polícia de Oakridge, todo o sistema que permitiu que este predador operasse livremente, será responsabilizado. As mulheres, agora sentadas lado a lado, trocaram olhares de determinação. A fúria contida durante anos finalmente encontrava um caminho. Maria, Kesha e as outras vítimas não eram mais presas do medo. Eram protagonistas de uma frente unida, uma força legal que transformaria sua dor em justiça concreta. Marcus prosseguiu: "O processo civil é nossa face pública. Isso vai colocar Miller e Davis sob pressão, obrigá-los a responder sob juramento, expor sua má conduta à mídia, mas isso é apenas a primeira camada. Paralelamente, nosso dossiê criminal será entregue ao procurador da seção de integridade pública. Cada evidência, cada gravação de Isabela, cada declaração juramentada, nada será ignorado. Este é o verdadeiro golpe." Isabela acompanhava cada movimento, cada decisão, cada preparação estratégica. Ela havia acendido a chama que revelaria a corrupção enraizada no coração da delegacia, e agora observava como o plano se transformava em ação concreta. Ela era o segredo silencioso, a carta escondida que garantiria a integridade da investigação criminal, mantendo seu nome fora da ação civil até o momento certo. Do outro lado da cidade, Miller ainda se debatia com o desespero, sem perceber que cada passo fora de controle estava sendo documentado. Cada ameaça, cada tentativa de intimidação, cada gesto impetuoso era coletado e analisado com precisão cirúrgica. Ele acreditava que podia manipular e controlar, mas agora estava isolado, cercado pelo sistema que ele tanto subestimou. Léo Martinez continuava na van, revisando as gravações e monitorando Kesha e outras vítimas.
Ele havia configurado alertas e backups redundantes para garantir que nada se perdesse. Cada dado era uma bala de prova pronta para atingir o coração da conspiração. Na sala de conferências, Marcos olhou para Isabela e disse: "Agora o poder está em nossas mãos. Mas lembrem-se, cada movimento deve ser calculado. Precisamos atacar legalmente, de forma implacável, mas com precisão cirúrgica. Uma falha, e eles poderiam tentar se proteger novamente." Isabela assentiu. A caçada, que começou com um policial predador, havia se transformado em uma guerra contra um sistema inteiro de corrupção. Mas desta vez, eles não tinham apenas provas. Tinham uma narrativa irrefutável, uma frente unida de mulheres e uma equipe jurídica capaz de transformar cada testemunho em justiça real. Enquanto a noite avançava, os monitores de Isabela e Léo mostravam Miller em sua caminhonete, perdido em sua própria paranoia, sem saber que cada ação dele o levava mais rápido à queda inevitável. A armadilha havia sido montada, o cerco fechado, e a justiça estava prestes a emergir, implacável e definitiva. Enquanto Rizzo vociferava, gesticulando exageradamente para as câmeras, Isabela permaneceu sentada em silêncio, observando cada movimento. A tensão era palpável. Ela sabia que a arrogância do sindicato era o elo fraco, o impulso que Marcos e ela haviam calculado com precisão. Cada palavra dele, cada negação pública só reforçava a armadilha que se fechava sobre Miller e Davis. Do lado de fora, Léo monitorava a transmissão ao vivo. Ele verificava cada canal, cada rede social, observando a reação do público e a repercussão midiática. A cidade estava começando a despertar para o escândalo, e a pressão sobre o departamento de polícia tornava-se insustentável. As declarações de Rizzo não faziam mais do que fortalecer o caso. Ele estava tentando desmentir evidências que todos podiam ver. Vídeos, gravações, documentos. Cada tentativa de desacreditar apenas aumentava a credibilidade das vítimas. Dentro do tribunal, Marcos olhou para Isabela com um leve sorriso. "Perfeito", murmurou ele. "Eles não conseguem resistir." "Agora, Léo, distribua o vídeo das ameaças de Miller contra Kesha para todos os canais que pudermos. Faça isso sem chamar atenção direta. Que eles se vejam expostos antes mesmo de perceberem que a armadilha está armada." Isabela assentiu. A tensão se transformava em frieza calculada. Ela sabia que aquele era um momento crítico. Miller, consumido pelo medo e pela culpa, poderia cometer erros fatais. Qualquer movimento impetuoso dele seria documentado e usado na investigação criminal. A rede estava armada e ele não tinha escapatória. Enquanto a cidade assistia, os primeiros relatórios começaram a pipocar. Vídeos compartilhados, relatos das mulheres, análises legais sendo discutidas em blogs e noticiários. Cada pixel da gravação, cada inflexão na voz de Miller estava se transformando em prova pública de sua culpa. O sindicato tentou minimizar, mas já era tarde. A maré havia virado. Dias depois, Miller foi chamado para prestar depoimento no âmbito criminal. A equipe de Marcos e Isabela acompanhava cada passo de sua chegada. A arrogância que ele sempre exibira desapareceu, substituída por uma tensão visível, quase febril. As câmeras capturaram cada gesto nervoso, cada pausa desconfortável,
Cada olhar para os investigadores, ele sabia de forma instintiva que estava encurralado. No tribunal, o promotor federal recebeu o dossiê completo. Depoimentos juramentados, gravações de áudio e vídeo, evidências financeiras que ligavam Miller a Davis e ao esquema de encobrimento. Cada detalhe foi cuidadosamente documentado, apresentando um caso irrefutável de conspiração, abuso de poder e violação de direitos civis. A ação civil e a investigação criminal estavam agora inseparavelmente conectadas, cada uma fortalecendo a outra. Isabela observava de longe, invisível aos olhos do público e da mídia, mas essencial para a operação. Ela era o fantasma que guiava a justiça, a presença silenciosa que garantia que nenhuma manipulação pudesse passar despercebida. Miller e Davis haviam subestimado o poder do controle estratégico, da paciência e da inteligência fria. Agora estavam prestes a ser desmascarados, completamente expostos, enquanto a cidade finalmente via a verdade emergir. Enquanto os advogados de Marcos conduziam cada movimento com precisão, Isabela e Léo preparavam a próxima fase, assegurar que o veredito fosse acompanhado de reformas institucionais e supervisão federal, garantindo que a rede de impunidade jamais pudesse se reconstruir. O sistema havia sido desafiado e a justiça finalmente começava a prevalecer. No sindicato, o silêncio caiu como um martelo. Rizzo, Davis e os poucos oficiais leais se encolheram diante da tela que repetia, em alta definição, a humilhação de sua própria narrativa. A arrogância que haviam exibido minutos antes evaporou-se, substituída por um frio pânico. Cada palavra de Miller, cada gesto capturado, contrastava de maneira cruel com a imagem que Rizzo tentara projetar de um herói íntegro. Léo, na van de vigilância, observava o efeito em tempo real. Cada alerta de mídia, cada notificação de compartilhamento era uma confirmação de que a estratégia de Isabela e Marcos funcionara à perfeição. As redes sociais fervilhavam. Comentários de repulsa, indignação e choque se espalhavam por toda a cidade e pelo país. O público não apenas via um policial corrupto sendo exposto, via a extensão de uma rede inteira de proteção institucional sendo arrancada à luz do dia. Dentro do apartamento de Isabela, ela manteve a calma glacial que sempre a definira. Um leve sorriso surgiu no canto da boca quando viu o número de compartilhamentos disparar, quando percebeu que a hashtag Boss Miller o Predador dominava as tendências. Não era apenas vingança, era justiça pública sendo restaurada, e ela, silenciosa, havia guiado cada passo. Enquanto isso, Marcus Thorne recebia ligações incessantes de aliados e do próprio promotor federal, informando que a investigação criminal já havia sido intensificada. A ação civil, agora acompanhada de evidências públicas irrefutáveis, forçava a polícia e o sindicato a se defenderem sob os holofotes. Cada palavra defensiva de Rizzo se tornava uma confissão pública. Cada gesto desesperado de Miller era registrado, compartilhado, catalogado, e o golpe final ainda estava por vir.
Isabela instruíra Léo a manter a vigilância sobre todos os envolvidos. Não haveria escapatória. Cada movimento de Davis ou Miller seria acompanhado, cada tentativa de manipulação registrada. O silêncio estratégico de Isabela havia sido quebrado apenas no momento certo, transformando sua invisibilidade em poder absoluto. Enquanto o país assistia, a narrativa mudou de policial acusado para conspiração institucional de proteção a predadores. O caso deixou de ser local. Era agora uma humilhação nacional para o Departamento de Polícia de Oak Ridge e seu sindicato. Miller e Davis não eram apenas expostos. Eram impotentes, encurralados, reféns de sua própria arrogância. E no centro de tudo, Marcos e Isabela permaneciam invisíveis, observando, calculando, prontos para o próximo movimento. A cidade havia testemunhado a queda de um império corrupto, mas o verdadeiro jogo estava apenas começando. A justiça não seria apenas uma resposta, seria uma transformação do sistema. Antes mesmo do café da manhã, a cidade estava acordando para uma nova realidade. A indignação pública se transformou em uma onda implacável de protestos e exigências de ação imediata. O governo municipal, o gabinete do prefeito e o promotor público estavam em completo estado de alerta, os telefones tocando sem parar. O jogo havia acabado. Às 8h da manhã, 2 SUVs pretos com placas federais pararam em frente à delegacia de Oak Ridge. Agentes do FBI, liderados por um investigador sênior da Divisão de Direitos Civis, entraram com semblantes sombrios. Não vieram para coordenar ou perguntar. Vieram para tomar o controle. A delegacia, geralmente um centro de conversas e rotina, mergulhou em silêncio absoluto. O capitão Davis recebeu um mandado federal de apreensão de todos os registros e arquivos relacionados ao policial Daniel Miller e as denúncias internas dos últimos 7 anos. Miller foi encontrado em sua casa, sentado no escuro, encarando a televisão desligada. Sem resistência, foi algemado, exposto diante de vizinhos atônitos, o patético fim de seu reinado de terror. Davis, por sua vez, foi conduzido algemado, percebendo pela primeira vez que sua autoridade havia desaparecido. Seus próprios oficiais observavam, alguns chocados, outros com uma satisfação silenciosa. O rei do distrito havia sido deposto. As acusações eram severas: conspiração para violar direitos civis, adulteração de provas, obstrução da justiça e intimidação de testemunhas. E por se tratar de crimes envolvendo um agente federal, as penas seriam ainda mais pesadas. Frank Rizzo, presidente do sindicato, teve que emitir um pedido público de desculpas humilhante e renunciar ao cargo. Sua carreira estava destruída. Isabella Vance assistia à cobertura de sua casa. Não sentiu euforia nem triunfo, apenas uma calma resoluta, o peso do dever cumprido. Marcus Thorne ligou. "Está feito", disse ele, a voz carregada pelo significado do momento. Miller assumiria a responsabilidade, testemunharia contra Davis e a corrupção do sindicato, e ambos cumpririam longas sentenças. Quanto às mulheres, Marcos informou: a ação coletiva seria resolvida sem contestação. A supervisão federal sobre o departamento garantiria mudanças profundas por pelo menos uma década. Isabella refletiu sobre a suposição fatal de Miller. Acreditar que uma mulher negra em um carro luxuoso seria um alvo fácil. Ele estava terrivelmente enganado.
Sua tentativa de destruir vidas se voltou contra ele, resultando em justiça para muitos e na restauração da dignidade das vítimas. No pátio tranquilo de sua casa, uma semana após as sentenças, Isabela segurava uma xícara de chá, observando seu Aston Martin reluzente. Não como troféu, mas como símbolo silencioso de justiça cumprida. A verdadeira vitória não estava apenas na prisão dos culpados, mas na destruição dos sistemas que permitiam a impunidade. Era uma luz tão intensa que nenhuma sombra teria onde se esconder. Agora, uma mulher podia dirigir em paz em uma tarde ensolarada, segura de seu direito de existir sem medo. E aquela paz, conquistada com inteligência, coragem e estratégia, era a maior recompensa de todas.